Ao vivo! Live da hora nona, diretamente da Enseada Azul, Peracanga, Bacutia e Guaibura. Estamos aqui, diretamente de Guarapari, e vamos chamar o nosso pastorzão. Vocês acham que eu tô numa rede porque eu tô querendo tirar onda, não. Eu tô numa rede em homenagem ao nosso convidado de hoje. Ele é do Ceará, menino. Fala, Vitinho. Como é que você tá, pastorzão? Tudo em paz? Bom demais, velho. Gostei da rede aí. Pois Varanda, é. rede. Só não é Jericoacoara, né? É, falta só uma lagoazinha aí, né? É, tô numa prainha aqui, praia de Peracanga, Bacutia, Enseada Azul, Guarapari. Não é Muito Jericoacoara, bom. mas tô aqui na minha redinha, em sua homenagem. Muito bom, pastorzão. Obrigado aí pelo convite, bacana estar aqui contigo. Muito bom. Show de bola. Se apresenta aí pro pessoal conhecer você. Perfeito. Queria só fazer uma pergunta, se tá chegando bem minha imagem e o meu áudio. Pra Tá mim tá tranquilo muito aí, bem. pro pessoal também? Pra Pronto, mim tá, beleza. não sei pra eles. Vamos aguardar eles falarem aí. Mas pra Já mim já eles vão se manifestando tá aí. top. Porque a Aliás, internet aqui em casa tava ruim, tá bom aí eu demais, botei o rapaz. Você tá 4G. com a luz aí especial, passou até maquiagem. É, cara, acabei de sair do banho, Você tá pentei a top, barba. velho. Tá tipo blogueirinho aí, velho. Já pensou? Já já vou pra minha rede, então, pra gente ficar igual. Mas, gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Vitor, como o pastor já apresentou aí meu nome. Eu sou de Maceió, Alagoas. E eu estou há 7 anos morando aqui no Ceará, em Fortaleza, pastoreando a primeira igreja batista aqui do estado do Ceará. E conheci o pastor Manu na Ordem dos Pastores, né, no Conselho da Ordem. Eu estou aqui presidindo a Ordem dos Pastores aqui no estado e também a convenção, a CIBUC aqui no estado do Ceará, né, a Convenção das Igrejas Batistas Unidas do estado do Ceará. Então, foi assim que a gente se aproximou. Muito bom. Vitinho, fala pro pessoal aí, conta um pouco da sua história. Como é que foi sua vida na igreja, sua conversão, o seu chamado, a sua preparação, seminário, primeiro ministério, como é que você foi parar aí no Ceará? Dá uma resumida na sua história aí, na sua caminhada cristã e também ministerial. Show. Vou tentar fazer um resumo disso aí. É bem abrangente, né? Na verdade, a minha família não era uma família cristã, mas por volta lá dos meus 3 anos de idade, minha mãe se converteu. Ela vivia um relacionamento com meu pai bem complicado. Na época, meu pai era dependente químico, eles se separavam bastante, era bem conturbado. E a partir da conversão dela, a família foi se convertendo, né? Minha avó, depois foi alcançando outros tios, o meu pai se converteu, e aí a primeira igreja que a gente fez parte era uma igreja bem estranha, sabe? Era uma igreja que não tinha placa, não tinha nome, era um racha que saiu da primeira igreja batista de Maceió, e aí o Ministério do Louvor saiu e montou uma igreja sem nome. Eles seguiam ali os ensinos lá de Puyang Shu, tal, Weizmanni. E aí era uma igreja que tinha umas paradas bem diferentes, sabe? Aquela época que tava aquele negócio de dente de ouro, cair no poder, sabe? Todo esse movimento aí do neopentecostalismo estava bem forte, né? Muitas igrejas batistas estavam saindo do ambiente tradicional histórico e indo para outras convenções mais ligadas ao pentecostalismo, e eu cresci ali, então. E quando foi, assim, com uns 11 anos de idade, a gente descobriu muita coisa pesada daquele ambiente de igreja, muita coisa errada que acontecia. Até hoje a igreja existe,
a gente recebeu muitas denúncias graves, e aí, diante das denúncias que a gente recebeu e tudo mais, preferimos sair da igreja. E aí perdemos todos os relacionamentos, amigos. Eu tinha 12 anos e estudava numa escola que os professores eram de lá dessa igreja, e uma perseguiçãozinha, umas paradas assim. E aí a gente se distanciou da igreja, a família toda, né? Porque a gente entendia que aquela era a única igreja, só eles iam ser salvos, sabe? Aquele movimento bem alienante. E aí, quando a gente saiu, não conseguia se encaixar em nenhuma igreja. Qualquer igreja era perturbador. Aí, quando foi com 15 anos, eu fui para uma outra igreja que também tinha saído da primeira igreja batista de Fortaleza. E agora já era uma igreja, era pentecostal, mas era um pentecostalismo mais moderado, né? Era uma igreja da Convenção Batista Nacional, Igreja Batista Shaddai. E foi nessa igreja que eu fui para o seminário. Foi ali com 15 anos, 16 anos que despertou o chamado, né? Na época eu tocava no louvor da igreja. E aí eu comecei a me preparar para ir para o seminário. Fiz o Seminário Batista do Norte, lá em Recife. Passei lá os 4 anos. E aí, quando foi no final dessa jornada, no final desses 4 anos, a igreja, o pastor tinha interesse de consagrar o filho, e aí pediu para que eu me retirasse, né, daquele movimento, para não atrapalhar o processo. Enfim, aí eu fiquei sem norte, fiquei sem querer mais ser pastor, meio que desisti, e aí... Fez o Seminário do Norte e ficou sem norte. Completamente, cara. Porque eu era de uma denominação, teoricamente, pentecostal. Fiz um seminário batista tradicional. Cara, a igreja que me enviou para o seminário, ela fez, para mim, foi a melhor estrutura que ela poderia dar para um seminarista. Eu não encontrei nenhuma igreja que fizesse algo parecido. Ela me sustentava com um valor muito interessante. Todo final de semana eu era de Maceió. Todo final de semana eu voltava para Maceió, que a igreja dizia, olha, o seminário forma pastor, mas a igreja forma teólogo, mas a igreja é que forma pastor. Então, todo final de semana eu voltava de Recife e Maceió. Então, eu gastava ali em torno, por semana, 8 horas só de viagem, né, de Recife para Maceió. Na verdade, só contando a viagem, sem contar o ir para a rodoviária e tal. Então era bem cansativo. Essa igreja pagou também, na época, ela me deu uma bolsa para estudar psicologia, eu fiz teologia e psicologia junto. Então, assim, ela cuidou de mim de diversas formas, eu sou muito grato, sabe, pelas portas que ela abriu. É uma igreja relevante lá na cidade de Maceió, tinha um porte bastante interessante. Mas quando ela disse não, né, e consagrou o filho e pediu para que eu saísse, foi um negócio meio conturbado, ninguém entendia, eu não pude me despedir de ninguém, sabe? Foi só tchau e acabou. E aí, nesse movimento, eu fui procurar outra coisa para fazer da vida. Trabalhar dando palestra, com outras coisas, enfim. Aí o pastor Técio, né, que já veio aqui numa outra live contigo, eu cheguei a acompanhar, ele ficou sabendo da história, ele era amigo do meu antigo pastor, já me conhecia, e aí ele se aproximou para tentar cuidar de mim naquele momento. Ele não sabia o que tinha acontecido, tentou discernir ali. E aí eu falei para ele, ó, não quero pastorear, não quero trabalhar em igreja, eu quero estar no banco. E aí ele ficou insistindo, e acho que depois de 1 ano, mais ou menos, aí eu fui participar de uma trans em Maceió, Trans Alagoas. Na verdade, trans com qualquer estado que comece com a letra A é muito complicado. E aí eu fui fazer essa trans lá e eu achei que chegaria, teria uma estrutura muito boa, uma galera massa para trabalhar. Quando cheguei lá, era eu, minha noiva e minha irmã, com mais uma pessoa. 15 dias trancado numa congregação, aí depois a igreja foi mandando mais algumas pessoas, só que ali, cara, eu voltei à essência do que me levou para o seminário, porque eu tinha um projeto, quando eu entrei no seminário, de plantar uma igreja no interior, na periferia, uma coisa desse tipo. E aí eu me percebi fazendo isso e foi empolgante demais, eu curti demais participar daquele movimento, coisas assim bem marcantes aconteceram ali naqueles 15 dias. E quando terminou, o pastor Tess chegou e fez, cara, prega no domingo, já que você participou disso aí, prega pra gente no domingo. E aí eu preguei no domingo, lá na PIB,
E aí pronto, quando eu preguei lá, eu fiz, não, é isso mesmo que eu quero. E aí na quinta eu já estava pregando de novo, eu fiquei ajudando ele lá no púlpito, né, revezando, aí porque ele estava sem pastor auxiliar, então ajudei ele por uns 2, 3 meses. E aí a PIB de Fortaleza ficou sabendo, porque eu tinha amigos em comuns aqui por causa do seminário, aí o pessoal ficou sabendo que eu não estava mais na outra convenção. E aí falou, os cara, tu tá por aqui, já que tá por aqui, aí me convidou para vir pregar no acampamento de adolescente. E aí eu preguei, quando terminou o acampamento, o pastor Marcos Monteiro, que é o pastor aqui da PIB de Fortaleza, me convidou para ficar como pastor auxiliar dele aqui. Aí, enfim, foi muito doido, nunca imaginei, assim, no espaço de um mês mudou drasticamente a vida. Foi que ano, Vitinho? Foi que ano isso? Isso aconteceu em 2000, a vinda para cá, para essa pregação, foi em 2012, finalzinho de 2012, era em outubro. Quando foi, aí ele pediu só um tempo para conversar com a igreja, eu voltei. Quando foi em novembro, eu vim de novo para cá para pregar para a igreja poder me conhecer e tudo mais, porque eu só tinha pregado para adolescente, né, no acampamento. Aí a igreja fez a proposta direitinho e eu pedi para vir só no outro ano, no caso era novembro, né, quando foi em fevereiro, aí eu vim para cá. E o pastor Tess também ficou segurando bastante, sabe, assim, eu brinco com ele, na época, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, não sou pastor. O pessoal me chamando pastor, eu fiz, não fui ordenado, não teve concílio, não sou pastor. E aí, quando eles me fizeram o convite, eles falaram, agora dê um jeito de se consagrar para lá, porque você tem que vir para cá já pastor, a gente não vai fazer isso. Aí, para eu vir, o pastor Tess precisava pedir o concílio. E aí ele ficou, não, cara, eles estão apressados demais, eu preciso de você aqui mais um tempinho, vai segurando. Aí eu fiquei com ele até o final de janeiro, quando foi em fevereiro, aí eu vim pra cá, pra Fortaleza, vim solteiro na época, foi bem engraçado, eu tava noivo, na verdade, né, mas não era casado, e aí a igreja tinha um hábito de, na posse do pastor, não permitir que a namorada ou noiva participasse ativamente, assim, que o nome dela fosse registrado, que tivesse foto, porque já tinha tido caso do cara aí depois acabar o relacionamento, e aí toda vez que a igreja ia comemorar o aniversário do pastor, aparecia as fotos e tal. Entendi. E aí eu cheguei e fiz, não, eu quero que ela participe, vai participar, e aí eu meio que forcei a barra, né? Aí foi engraçado, o corpo diaconal estava sentado assim na cadeira que é pro coro, sabe, atrás, e aí o pastor anunciou a minha família e pediu para que todos subissem e falou o nome da minha noiva. Aí os diáconos, que absurdo, a noiva e tal. Aí quando ela subiu assim, aí o diácono fez, não, conhece o cara a casa. Aí... Essas histórias de igreja, cara, são as melhores, né, bicho? Aí pronto, aí de lá pra cá, tudo tranquilo. Casou, quanto tempo depois da posse você casou? Eu casei em novembro, a posse foi em fevereiro, né, um espaço aí, sei lá, uns 8 meses. Foi uns 8 meses depois. 9 meses, mais ou menos. 9 meses. E aí, de lá pra cá... O casamento foi em Maceió, então eu levei a igreja para Maceió, a minha esposa é de Vitória da Conquista, na Bahia. 2013. Legal. 2013. Aí pronto, na época também foi uma loucura para ela, porque ela estava terminando o curso de arquitetura, mas ainda faltava alguns semestres, e aí ela tinha que se mudar de Maceió para cá e conseguir uma vaga, né, na federal, tudo era bem complicado. E eu falei, não, a gente casa e depois a gente vê como é que vai ficar. E aí foi meio por fé mesmo, mas no final deu certo, ela conseguiu a vaga, conseguiu concluir. Legal. Foi muito milagre para chegar até aqui. Então você está aí no mesmo ministério, na mesma posição até hoje? Isso. 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. Então fez, né? Fez já em fevereiro 7 anos. Isso. 7 anos de ordenação, então, e de ministério aí, né? Exatamente. É o tempo que eu tenho também. Olha aí, que bacana. Só que o seu foi fevereiro de 2013. Isso. Ordenação, né?
O meu foi Uhum. 15 de dezembro de 2012. Eu sou mais velho, No finalzinho do ano, né? 2 meses que você de É isso ministério. aí. Nova geração, meu querido. Tamo aí. E aí, Mas cara, a a gente. pergunta agora então é essa. Qual é o desafio? Porque eu sei qual é o meu desafio aqui, de presidir os pastores do Espírito Santo com apenas 7 anos de ministério. E é Uhum. um grande desafio e misericórdia. A gente aprende muito, a gente cresce muito. Eu Sim. amadureci 10 anos em 10 meses. Não, é Muito bom, rojão, né? muito, muito bom. Mas, cara, é complicado, assim. Graças a Deus aqui eu não tive dificuldade, assim, de me desrespeitarem ou não me darem credibilidade Uhum. por causa da minha pouca idade. Eu sei que a careca engana, mas eu ainda sou bem novo e tenho só 7 anos de ministério. O pastor Márcio Isso. Soares, que é o presidente da convenção aqui, ele sabe tudo de convenção, de tudo que já existiu na vida, e ele disse, e aí eu assino embaixo, porque se ele falou, ele sabe mesmo. Ele disse que eu sou, na história do Espírito Santo, que já tem muito tempo a ordem aqui, né? Uhum. A gente é mais de 100 anos de convenção, a 100ª Isso. Assembleia foi há alguns anos atrás. Então, assim, aqui é um estado muito antigo no trabalho Uhum. batista, e apesar do estado ser pequeno, é uma convenção grande. Eu presido quase Isso. 900 pastores. É, Então, assim, é uma galera. é, E aí, cara, a eu nossa fico conversão aqui é imaginando aí pequenininha, é outra estrutura. você aí, quais são, cara, os desafios? Qual é a dificuldade que você encontra? Essa questão da idade, da pouca experiência, te atrapalha, te ajuda? Como é que é aí para você? Então, eu me coloquei de uma maneira muito humilde aqui no campo, sabe? Eu me permiti conhecer o campo, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha nenhuma expectativa de crescimento de nome ou de estar em alguns ambientes. Muito pelo contrário, eu ainda tinha algumas feridas do passado por conta do processo da saída da igreja. Eu queria um local para ser pastoreado, muito mais para ser cuidado do que para cuidar. E aí, Ok. quando eu cheguei aqui, eu encontrei um campo muito receptivo, muitos convites para pregar nas igrejas, e aí eu comecei a visitar os colegas e conhecer as histórias dos colegas. E aí foi criando, no primeiro ano, eu criei muitas amizades, e amizades boas, assim, aqui no campo, sabe? E isso ajudou bastante, entendeu? Eu não vim para cá com a mentalidade que vou mudar, vou revolucionar, vou criar alguma coisa nova. Eu vim muito disposto a me relacionar com os pastores. E nesse relacionamento, fui me aproximando ainda mais da convenção. E há 3 anos atrás, eu fiz parte pela primeira vez da diretoria, eu era secretário, né? Ficava ali fazendo as atas e tal. No momento em que a gente viveu uma crise interna, denominacional, tudo, e aí os recursos são bem limitados. Na época eu estava com um caixa um pouquinho melhor, individual, então eu fiz, gente, eu vou fazer esse negócio aqui. E comecei a fazer do bolso, né? Por exemplo, participar das reuniões do conselho, eu ia pagar minhas passagens, porque eu sabia que ia chegar um momento que a gente ia estruturar e ia dar certo. E aí, como secretário, eu comecei a atuar ajudando o presidente da época, que era o pastor Chagas, um homem de Deus aqui no campo, é um senhor já, pastor emérito de uma igreja, muitos anos de ministério, enfim, e aí caminhando com ele, auxiliando, fazendo as viagens e servindo a ordem, né, junto com o conselho. Quando foi na virada para fazer a nova diretoria, o nosso estatuto não permitia que o presidente fosse reeleito, mas permitia que os secretários pudessem não ser mais secretário, mas poderia ser o presidente, vice, enfim, alguma coisa assim. E aí o campo já estava pedindo isso, só que o que aconteceu? No mesmo período, que a eleição foi na mesma convenção, a mesma assembleia da convenção estadual, né? Então, eu participei do pleito para a presidência da convenção, e aí eu não declinei o nome, mas assim, na época eu tinha conversado com minha esposa para não participar. E eu fiz, eu vou botar porque eu não vou ganhar, eu vou deixar o pessoal botar o nome. E aí acabou que eu fiquei
fiquei como vice-presidente. Aí disse, não, tranquilo, tem um presidente, tem um executivo, tá tudo certo, eu vou ajudar, mas não vou ter tanto trabalho. Quando eu fui para a reunião do conselho, não consegui declinar e acabei ficando como presidente do conselho da ordem. E eu fiquei como presidente e como vice da convenção. E aí, algum tempo depois, a gente teve uma dificuldade, porque saiu o executivo, o presidente assumiu o cargo executivo, mas os bancos não estavam aceitando como é que se diz, o nosso estatuto do jeito que estava. Aí ele falou, ou vocês elegem alguém como presidente, aí fez na vacância o vice. Então eu fiquei com esses dois cargos, né, o de presidente nas duas instituições. Acho que é algo inédito também, não me lembro de nenhum momento da história que outra convenção tenha vivido isso, nem e com alguém também tão jovem, né? Mas aí, assim, eu me coloco aqui para servir os pastores, então tento ligar para todos eles, tento estar presente nos momentos de assistência, né? E de uma maneira muito humilde, eu nunca me sobrepus a eles, a relação tem sido boa. O grande desafio do nosso campo é porque o estado do Ceará é carente, né? A gente tem poucas igrejas e ele é muito grande, então você tem poucas igrejas e as igrejas distantes umas das outras, então muitas vezes os pastores se sentem só. Você diz poucas, mas pouco e muito é relativo, então dá pra gente juntando congregações, quantos tudo, pastores dá no estado do Ceará? Pastores eu tenho, como aqui somos duas convenções, né? A Convenção Cearense e a CIBUC. Então, quando a gente faz essa separação, dá um número de pastores, eu tenho 86 pastores, entendeu? No meu quadro. E aí, de igreja, juntando igreja, congregação, frente missionária, chega a 100 e alguma coisa. Mas é bem pouco. 86 pastores. Pra você ter uma noção, só na cidade de Vila Velha, onde eu pastoreio, é outro universo. São cerca de 90. É outro universo. A cidade da Serra aqui no Espírito Santo é o município que tem mais igrejas e, consequentemente, mais pastores batistas. É mais ou menos 110, 120 igrejas e 130, 140 pastores batistas, só na cidade da Serra. É algo, é muito grande, é muito desafiador, precisa de uma equipe de 700 e tantas igrejas e quase 900 pastores. E é uma convenção só, é uma ordem só, então não tem jeito. Lembra, assim, números, lembra um pouco a Carioca, né? A Carioca é 800 e pouco. É parecido com a Carioca. O Rio de Janeiro é covardia, porque eles dividem a Carioca e a Fluminense, e se juntar as duas dá quase 4 mil igrejas e 4 mil pastores, é quase isso. Aqui o maior desafio é essa carência de material humano, como a gente fica distante dos seminários, então é sempre um desafio você formar. Não tem seminário batista? Nós temos o seminário na Cearense. Na Cearense tem um seminário. E aí, assim, a gente deixa sempre os vocacionados bem livres com relação à formação deles, né? Alguns vão fazendo do norte, outros a gente manda para o Rio. Então, assim, é um desgaste financeiro, né? Um investimento alto para você fazer, porque Fortaleza é carente nesse ambiente de seminários. A gente tem cursos médios em teologia, alguma coisa do tipo, que é o que permite que a gente tenha missionários, enfim, aqueles obreiros que estão plantando igrejas, mas, de fato, é um campo bem carente de lideranças, né? E boa parte da liderança que a gente tem, que é saudável, que é uma liderança boa, também já está naquela fase do ministério de estabilidade já para a reta final do ministério, né? O nosso campo é um campo que boa parte dos pastores já são idosos. Então, dentro desse cenário, você acaba tendo mais dificuldade ainda com o processo de avançar no Estado. Então, esse é um grande desafio que nós temos aqui, a formação de novos vocacionados, esse preparo. Eu faço parte de um ministério chamado Oasis, eu não sei se você já ouviu falar, é um ministério que cuida de pastores, missionários,
Não, eu conheço o Enfim. MAP. MAP. Pronto, o MAP, Ministério de ele é Apoio. um pastoreio de pastores, né? Isso. A gente tem o MAP aqui, e funciona muito bem. O pastor Jairo, que é pastor aqui junto com a gente, faz parte do conselho, ele coordena aqui. Uhum. O Oasis, ele funciona como uma jornada terapêutica. Então, a família missionária vem, passa 12 dias sendo cuidada ali. Aí tem psicólogo, pastor, tem toda uma equipe. E aí ele, durante todos os dias, vai tendo ali acompanhamento pastoral, psicológico, enfim. A gente tem um núcleo lá em Anápolis e temos um núcleo aqui em Fortaleza e um em Portugal. E uma época aí a gente fazia umas viagens chamando de Oasis Global, que era quando eu fui para Bali, na Indonésia, junta todos os missionários brasileiros da região ali da Ásia, né, de uns 50 e poucos missionários vieram com as suas famílias para serem cuidados, enfim. E aí eu trabalho hoje junto com essa equipe na parte de aconselhamento pastoral. E aí isso foi dando um pouquinho de know-how também para esse cuidado com pastores, com missionários, com a família pastoral. Legal. Enfim, é o que eu estou fazendo. Não tem muito tempo, acho que eu fui para lá pela primeira vez em 2018, acho que 17 para 18. Já tem uns 2 anos e pouco aí que eu estou trabalhando com isso, que é o tempo. Foi antes de eu começar a ser o presidente aqui. Então, eu já tinha meio que uma noção boa dessa caminhada, e isso facilita o trato com os pastores, a caminhada. E então, existe alguma ideia, algum trabalho, algum projeto, sei lá, nem sei se eu estou te colocando numa situação constrangedora, se tivesse... Não, tranquilo. Preocupa não. De unir as convenções do Ceará, para unir para ganhar mais força, né? Para, sei lá. Como é que é essa questão aí? Então, naturalmente vão surgindo novos personagens, né, no cenário, vão surgindo pessoas que não participaram dos movimentos. Foi traumático, não foi um negócio amistoso a separação. E aí, eu não vivi nada disso. Eu conheço as histórias de ambos os lados, já ouvi né, os cenários, mas ainda é muito desafiador você pensar numa caminhada que envolva uma transparência de ações, entendeu? Fica um negócio meio... Cada um ainda guarda os seus segredos, cada um para o seu lado. Acho que, naturalmente, isso está acontecendo com vários outros lugares, né? Esses pequenos rachas, a gente está se fragmentando demais. Né? E eu não vejo, não porque não tenha esperança, só com o olho natural mesmo, não vejo muito a ideia de se juntar. Na verdade, aqui no Ceará já está um movimento para surgir uma terceira convenção ligada à convenção, né? Alguns dizem que já conseguiu, eu não vi nada disso lá no conselho, que é uma que tem um caráter mais reformado, né? Uma linha mais fundamentalista, mais conservadora, que já caminham por fora, já tem um núcleo de igrejas, enfim. Alguns falam no surgimento de uma quarta. Então, assim, infelizmente... eu estou achando que a coisa vai unir, na verdade, vai ter mais separação ainda. Infelizmente, assim, porque a gente tem uma crise de representatividade. Não é normal, tanto eu, com o tempo que tenho de ministério, como você, a gente está exercendo essas funções. Naturalmente, nós estamos exercendo essas funções porque há lacunas. E aí, a gente disse sim para o chamado e foi. Lógico que eu creio que Deus, enfim, tem os seus propósitos, mas no olhar humano, existem algumas omissões acontecendo. E aí, por um lado que a gente tem omissões de alguns representantes, do outro tem algumas pessoas querendo demais o poder. E aí, se não consegue por um meio, aí vai lá por outro e faz outro, e outro, e outro. Então, assim, é uma pena esse processo. Na verdade, o título de presidente não é nada que tenha me agariado nada, a não ser trabalho. Me deu muito... Entendeu? Eu não sei porque as pessoas vislumbram tanto esses cargos denominacionais, acho que é porque não entendem o que de fato é isso, entendeu? Porque é muito mais cuidado do que qualquer outra coisa. Sim, então, sim. E aí, assim, hoje aqui a gente tem buscado outras parcerias, né, para tentar avançar. A gente tem
tem tentado caminhar com um projeto de igrejas multiplicadoras na cidade, junto com a Junta de Missões Nacionais, tentado plantar aqui um projeto que é o projeto Radical, metropolitano, tentar revitalizar as igrejas. Aqui eu tenho um número, assim, de acordo com o proporcional, né, relativo de igrejas precisando ser revitalizadas, de igrejas sem pastor, tem um número também bem significativo. Então, assim, é difícil. De igreja que o pastor já está há muito tempo, ele não sabe que não tem outro para substituir, e a igreja está morrendo. Então, assim, você tem uns cenários que não são tão favoráveis, sabe? E é muita oração e trabalho, tentar conciliar, mas, acima de tudo, conseguir despertar, né, novos. Se tiver mais gente aí para trabalhar conosco, vai ajudar demais. Bom saber. Tem uma turma aqui que eu vou mandar aí para você. Manda boa. Vou embrulhar para presente e vou mandar no navio. Normalmente, quando o cara manda assim, não é coisa boa, não. Nada, aqui só tem gente boa. Aqui é todo mundo top. Mas, Vitinho, fala então aí do seu trabalho na igreja, cara. Igreja local, ministério. Sim. Como é que você tem desenvolvido? Alguma coisa que você tem inovado? Fala aí pra gente do seu ministério agora na igreja local. Legal. Aqui na PIB, a gente tem um colegiado de 4 pastores em tempo integral, temos mais alguns colegas que nos assistem também, e fora os ministros, né, da igreja. A PIB trabalha com um sistema de rede ministerial, então nós temos 36 ministérios na igreja, e dentro desses 36 ministérios, os pastores, eles devem exercer, no caso, as funções pastorais de atendimento, visitação e pregação, isso é partilhado entre todos os pastores, mas cada pastor deve buscar algum ministério, ou mais de um, para desenvolver. Então, aqui na PIB, hoje, eu estou como o pastor de adolescentes da igreja. Eu já passei por outros ministérios, fui líder do Ministério de Oração, líder do Ministério de Comunicação da igreja, essa parte de arte, de marketing, filmagem, transmissão, enfim. Hoje, por conta dessas outras coisas fora do ambiente da igreja, fica muito difícil exercer outros ministérios, né? Então, sou pastor de adolescentes da igreja, e aí aqui no Ministério de Adolescentes, a gente também tem uma rede de ministérios, né? Tem as organizações Embaixadores do Rei, Mensageiras, pequenos grupos, discipulado, e aí vai tendo mais um conjunto de ministérios. Eu tenho uma equipe aí, juntando a equipe do Ministério de Adolescentes, que se chama Tributal, com as outras organizações, eu devo ter umas 50, 60 pessoas liderando, me ajudando aí nesse processo. Então, acabo sendo muito bem assessorado, dá para caminhar bem, sabe, com a turma. E aí, aqui na igreja, por conta dessa questão da pregação, que é algo que eu sempre tive um prazer muito grande em fazer, sempre foi uma das marcas do ministério, aí tem toda uma demanda também nessa área da pregação. A gente tem uma escola bíblica muito forte aqui na cidade, e muitas igrejas deixaram de ter escola bíblica, então muita gente vem de outras igrejas só para assistir a escola bíblica e depois retornam para suas casas. E aí eu tenho uma classe que é uma classe assim que tem um certo renome aqui de escola bíblica, é uma turma boa, tem alguns pastores que fazem parte dela, enfim. E aí é o que eu dedico também um tempo, né, de estudo, enfim, para isso. Basicamente são essas coisas, né? O atendimento pastoral. O que é que você tem feito aí com adolescentes? Algo inovador, alguma coisa que você sente que está funcionando, que está produzindo, está sendo relevante, que você pudesse compartilhar com a gente? Bacana. Então, a minha visão ministerial com relação a adolescentes é sempre ser relacional. Eu acho que o Ministério de Adolescentes ele precisa ser sempre um ministério que seja acolhedor, que seja próximo. Então, assim, a gente prima por atividades que sejam semanais. Então, todo sábado eu tenho um culto de adolescentes, eu tenho um encontro com eles. Não abro mão do sábado para nenhuma atividade, porque um sábado que eu deixo de ter é 15 dias que esse adolescente está distante do seu ciclo de amizades.
entendeu? A gente já compete contra os 5 dias de escola, que já é um grande desafio. Então, a gente tenta fazer isso de forma regular, os pequenos grupos atuando durante a semana. Algumas igrejas, por terem pequenos grupos, acabam cedendo o espaço do culto, né, e faz uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. A gente não, a gente entende que é necessário, tem um público bacana, né, que se reúne todos os sábados, e o Ministério de Adolescentes, né, ele vai oscilando bastante. Tem hora que ele tá bem grande, aí do nada chegou a idade de todo mundo ir para os jovens. E aí você entrega e começa com a geração nova todinha de novo. E aí eu já passei por esse ciclo algumas vezes, né? Da galera ir passando. Dá uma tristeza no coração e uma alegria, né? Você vê o menino chegou lá com 12, 11 anos de idade, agora tá na faculdade, tá se formando, enfim, é prazeroso, mas ao mesmo tempo é um trabalho sem fim. É a sensação de quem tá enxugando gelo, quando você pensa que acabou o trabalho e começa tudo de novo. Tô ligado. É por aí. E aí, assim, eu tenho levado essa filosofia, né, de algo bem relacional, então a gente investe no discipulado, no atendimento aos adolescentes. Eu dou expediente todos os dias, praticamente, na igreja, e atendo tanto a família do adolescente. Adolescente não é muito fã de gabinete. Então, os adolescentes eu atendo mais aos sábados, ali naquela rotina da igreja, somente os que estão passando por uma crise, né, uma dificuldade maior, aí que vem, e normalmente na igreja acaba atendendo um público mais adulto mesmo. Lá na igreja, cada pastor meio que tem um nicho, sabe, de atuação. A gente tem o pastor Léo Cristóvão, que ele foi um dos que plantou a Cristolândia de Pernambuco e tem uma vivência assim com essa comunidade, né, dependentes químicos. Ele é pastor e jovem, então ele meio que atua nessa área lá na igreja. A gente tem um pastor Naum, que é o pastor de pequenos grupos, e ele acaba pegando muito aquela pessoa que está chegando na igreja, os primeiros passos na fé com ela, ou então ele é também pastor responsável pela parte do batismo, enfim, aí vai caminhando junto, aconselhamento de casais. E no meu caso, acaba ficando muito essas demandas psicológicas, emocionais, pessoal que está crise de depressão, enfim, acaba vindo. Então é uma rotina também bem pegada aí de atendimento pastoral. Lá na igreja a gente dedica um bom tempo. O pastor Marcos tem umas ideias assim, muito diferenciadas, sabe? Ele é um cara que é muito bom caminhar com ele, aprende demais. Ele tem a ideia que as pessoas são mais importantes do que atividades. Então, por exemplo, na nossa igreja a gente tem um hábito de que quando uma pessoa vem a óbito, né, faleceu algum membro da igreja, os pastores cancelam a agenda do dia para cuidar daquela família. Então vão 4 pastores cuidar daquela família. Então você tem gente indo para fazer o sepultamento, outro preparando o culto, outro ali de fato durante todo o momento de hospital. Então assim, é uma igreja que está muito voltada ao cuidado das pessoas. O lema aqui da igreja é uma família para você e sua família. Então meio que a gente tenta o tempo todo criar esse ambiente familiar, sabe, de estar junto. Os ministérios são divididos por faixa etária, porque a ideia da igreja é poder atender a família como um todo, né? Tem um departamento infantil bem funcional, ministério de adolescentes, enfim, até a terceira idade, para que a pessoa possa estar ali no culto e se sentir de fato contemplado, né? Não é aquela igreja assim que só o jovem curte ou só o idoso curte. A gente tenta ser bem alternativo aí, né? Dando várias opções. Legal. Interessante você falando. E eu sempre fui envolvido com juventude, com adolescentes, professor de EBD, liderei muitos anos. Meu primeiro ministério, de fato, foi com juventude, adolescentes, e tenho uma certa facilidade. E eu percebo o seguinte, quando eu era adolescente e jovem, a gente tinha o congresso, uma vez por ano, um congresso, né, que a gente tinha o nosso mês, que era agosto. Então, naquele mês, foco total, o congressão top, e aí vamos pensar no ano seguinte. E atendia. A gente tinha outras atividades, mas um eventão por ano atendia. Aí, quando eu comecei a liderar e pastorear a juventude,
um por ano já não atendia mais, aí passou a ser um por mês. Aí a gente escolhia um determinado sábado do mês e fazia um por mês. E agora eu tenho visto isso em vários lugares. Estados, muitos lugares trabalhando semanalmente com coisas menores, uma ideia do culto dos adolescentes, um instrumento, tal, tem uma música, tem uma oração, tem uma palavra, tal, tal. Não é aquele eventão, é um evento rotineiro, semanal, para criar vínculo, para criar identidade, e pode ser feito um eventão por ano, mas essa pegada do semanal, na minha leitura, é o que tem dado mais resultado com essa faixa etária mesmo. O que eu tenho percebido é porque, assim, hoje fazer congresso é um negócio desafiador, né? Porque, pelo menos a estrutura de culto aqui é uma estrutura um pouco robusta. Banda, iluminação, tem toda uma estrutura de som para aquele ambiente. Quando a gente para pensar assim, vamos fazer um congresso, aí você fica, o que a gente vai fazer de diferente que não está sendo feito no culto? Porque a gente pode fazer assim, que é trabalhar a ideia de preletores de fora, basicamente, ou uma banda de fora, né? Que é o que acaba dando essa cara de congresso. Mas hoje eu tenho percebido que, diferente como a tecnologia avançou, as coisas ficaram mais baratas, mais acessíveis, as igrejas estão aprendendo a lidar com essa tecnologia, então você consegue hoje fazer um culto semanal que antigamente era o congresso, né? Que era o grande evento, você já consegue ter ele semanalmente, né? E a gente tem trabalhado nessa linha. Uma grande crise que eu tinha, eu gosto muito de comunicar, de pregar em diversos públicos, ambientes, enfim, para cada faixa etária. Pra você ter ideia, meu pequeno grupo é um pequeno grupo, que o pessoal brinca aqui, é o pequeno grupo dos avós. Eu tenho um pequeno grupo de idoso. E aí eu e minha esposa novinho e gente assim que foi diácono da igreja, que já se aposentou, gente de uma caminhada boa, sabe? E aí eu tô ali pastoreando esse grupo. E à frente da ordem dos pastores e tal. São vários núcleos, mas eu sou pastor de adolescente. O meu sábado é agenda fechada, eu não aceito convite para nada, sempre estou com eles no sábado. Todo sábado, praticamente, quem prega sou eu. É raras as vezes que eu convido outra pessoa para estar no sábado, né? Mas, inicialmente, eu tinha uma dificuldade porque de forma assim, batendo papo, eu tento ser engraçado, tento estar mais espontâneo. Mas de púlpito eu era muito sério, porque eu vim de um cenário pentecostal, como eu falei. E lá a pregação era muito séria, né? E aí quando eu falava assim, você vai ser pastor de adolescente, eu queria ser pastor de qualquer coisa, menos de adolescente. Eu falava, eu não vou conseguir comunicar com esse público, não tem jeito. E eu fiz de tudo. Eu lembro, quando eu soube que eu teria que assumir o ministério, aí eu fiz, não, o pastor vai conversar comigo. Eu armei todo um discurso para chegar lá para ele explicar o porquê eu não poderia trabalhar com adolescentes, que ele me colocasse nos jovens, algum outro. Eu só lembro que eu abri a porta, ele apontou para mim e fez, você está liderando os adolescentes, pode sair. E aí eu não tive a oportunidade de externar. E aí eu comecei a ralar para mudar a minha forma de oratória, para aprender a pregar para adolescentes de uma maneira que envolvesse e tudo mais. Na época eu tinha muito ponto de apoio, sabe assim, usar recurso visual. Hoje em dia eu olho para trás e falo, caramba, não precisava de nada daquilo, mas para ganhar confiança era muito necessário, sabe? Para eu me sentir bem, para estar. E aí uma coisa que eu me amarro, eu vi que você gosta muito disso, né? De pregação e tudo. Eu gosto de pregar para vários públicos diferentes. Eu gosto de ter uma linguagem para cada público. O pessoal aqui da igreja fala, caramba, você falando para adolescente é completamente diferente de você falando para jovens. E a faixa etária é até curta, mas a linguagem é diferente. Vai pegar o domingo, é outro linguajar, outro vocabulário, a forma de se expressar, de se portar. Enfim, cada ambiente vai surgindo aí uma... E eu gosto pra caramba disso. E eu paro para pensar assim, quanto tempo eu ainda vou ter com os adolescentes? Porque ministério de adolescentes, você tem prazo de validade. Você vai perdendo, né, a linguagem e cada ano que termina, eu falo, rapaz, será que já chegou minha vez de parar? É isso mesmo. Rapaz, eu pregava muito para jovens e adolescentes. E a cada pregação surgiam mais convites. Hoje que ele tem, que eu fui skatista e joguei bastante. Estereótipozão, né? E tal. Então, assim, eu canto rap. Então, cara, eu tenho, sabe,
muita ferramenta, muitos artifícios. Eu faço uma rima, eu faço uma brincadeira, eu entro de skate, pá, pronto, já ganhei a galera. Cara, o tempo foi passando, velho. Eu fui engordando, fui ficando careca e fui ficando meio ranzinza, meio sem paciência. Cara, mas assim, Pronto. eu ainda recebo muito convite para falar para a juventude. Para a juventude ainda vai, mas quando é só adolescentes mesmo. Eu tive num congresso no Rio recentemente, acho que tinha, sei lá, 500, 600 adolescentes. Uma igreja lá enorme, que faz um congresso anual em janeiro, e me chamaram. Cara, eu mandei tão mal, eu me senti tão mal, eu não comuniquei nada. Adolescente do Rio, então era outra realidade. Eu não conseguia Isso. mais, rapaz, olha. A minha esposa ainda falou assim, ó, tá na hora de você Acontece. parar de aceitar convite para falar para adolescente. Não é mais não. Cara, mas é desafiador mesmo. Os adolescentes aqui, eles são bem diferenciados, assim, eles não são tão caricatos como adolescentes, sabe? É uma galera, eu acho que o nível social influencia, talvez, não sei. Eles têm uma outra mentalidade. Então, assim, por exemplo, quanto mais sério eu falo, e quanto mais duro eu sou, mais eles curtem. Ó, Aí eu fico, pô... não é a pegada quando do cearense, cabra macho? Não tem nada a ver com isso, não? Não, porque o cearense é engraçado, né? Ele é expansivo. Mas aqui, quando fala assim pra culto, por exemplo, eu faço uma piada, normalmente a piada, como um instrumento de quebrar o gelo, alguma coisa ali, eles falam assim, pastor, só segue, não precisa disso aí, não. Eles estão numa outra... Quando eu cheguei aqui, eu me impressionei, cara. Eu pregando num acampamento de adolescentes, acordei 6 horas da manhã, tava a galera ajoelhada, aí eu fui ver a galera lendo um livro cabeça, aí você fala, caraca, que universo eu tô? Porque os outros adolescentes que eu liderava não era assim não, velho. Os caras vinham com a tota, esses aqui, os caras tão... Como é que é? Cara, eu fui num retiro, preletor de um retiro de adolescentes aqui, de uma igreja grande também, um sítio maravilhoso, uma estrutura top e tal. E aí, cara, 2, 3 dias, e eu tô vendo os meninos dormindo cedo, acordando cedo, tudo quietinho, não tinha barulho, não tinha bagunça, não tinha pasta de dente. Aí eu fui falar com eles, num momento de púlpito assim, quebrando gelo e tal. Ô, galera, vocês não fazem bagunça, eu não vi ninguém passando pasta de dente. Aí eles cochicharam. Eu falei, o que está acontecendo? Aí na hora do almoço, o pastor deles falou, aí meio que respondendo para mim, pastor, aquela hora que você perguntou lá é o seguinte, essa geração, eles já acham que passar pasta de dente é muito ultrapassado. É igual ouvir fita, é igual ter um Discman, Sim, sim, Walkman. Cara, ultrapassado, a Spotify, graça muda, né? entendeu? YouTube. Pô, você tá falando de VH, pô, você tá falando de pasta de dente, isso daí é coisa da molecada antiga. Pô, a gente quer trocar ideia sobre série, da Netflix e tal. É outra vibe, velho. Não, e assim, quem trabalha com adolescente tem a falsa impressão de que, ó, se eu preparar um projeto aqui de palestra e tudo mais, de um ano, eu vou replicando isso aí e não dá, cara. As gerações são completamente diferentes. O que deu certo com uma não dá com a outra. Eu tive uma crise aqui, um ano que eu tava tava tendo uma média de 170 e poucos adolescentes no culto. Aí, do nada, cai para 25. Foi tudo para os jovens, cai para 25, uma geração toda nova. Eu olhei para aqueles meninos, cara, tudo que eu fazia não dava certo. Aí eu lembro que eu loquei um espaço aqui, que eu, tipo assim, acampamento. Eu quero um acampamento cheio de jogos, os caras... Loquei, a quadra ficou vazia, o acampamento todo, ninguém jogou. Não tava afim, só batendo papo. Eu falei, meu Deus, esses não são um ZT, o que é que esses estão fazendo? E aí eu comecei a entender que era outra realidade. Pra você ter ideia, quando pergunta para os adolescentes qual é o melhor momento, boa parte deles falam a vigília. A vigília é o momento mais top do acampamento. Você fica assim, cara, que legal. Assim, eu comecei a ver um outro naipe e tô feliz, vamos caminhar. Agora é desafiador você perceber essas mudanças de uma geração para outra, né? Muito Essa mesmo. outra geração que está subindo agora,
já é um pouco mais infantilizada do que a que passou. Sim. Uma geração um pouco mais mimada, mais bobona, assim, tá ainda amadurecendo de forma mais lenta, né? E aí já vai ser mais desafiador ainda. Mas, enfim, cada geração é um desafio, né? Não tem... Cara, eu, assim, para mim me ajuda um pouco, porque eu tenho um filho adolescente. Meu filho tem 17 anos agora. Então, assim, nos últimos 5 anos, eu tenho um menino, né? A partir dos 12 ali. Então, assim, eu meio que tinha um termômetro, tinha um filtro. Tem um laboratório em casa. É, mais ou menos, porque o meu também é meio fora da curva com as coisas, entendeu? E às vezes eu me baseava por ele e dava varada na água, porque ele é meio diferentão. E aí, cara, é muito desafiador mesmo. Não é... Mas, assim, o que me ajuda é ter uma liderança que é sempre próxima a essa idade, né? Ou é adolescente ou acabou de sair da adolescência. Então, eles estão um pouco mais atenados, né? E aí eles vão dando o bizu, ó, acho que deve caminhar para cá, para lá, e aí você vai conseguindo ter um norte maior. Mas, enfim, não dá para pensar que o que deu certo numa geração vai dar na outra, não, porque algumas é bem paradoxal. Verdade. Vitinho, infelizmente está acabando, cara, nosso tempo aqui. É isso aí. E o Instagram, você sabe como é que é, né? Ele corta, ele tesoura a nossa live. Quando dá 1 hora, ele não tá nem aí. Então, queria que você ficasse à vontade aí agora, falar o que você quisesse, ficar à vontade, despedir aí e abençoar nós. Amém. Cara, agradecer aqui pelo bate-papo, de fato foi bem informal, bem gostoso esse tempo aí contigo. Essa troca de experiência, de fato, as idades bem próximas aí, né? Principalmente de ministério, 7 anos de ministério, com experiências em ambientes bem diferentes. Acho que para mim, pelo menos, acabei aprendendo muita coisa aí nesse bate-papo e acho que o pessoal que nos acompanhou aí deu para ter também noções de outras realidades, né? De outros ambientes. Enfim, é mais uma gratidão mesmo por esse tempo e dizer que diante desse cenário que a gente tem passado aí, eu não sei como é que tá aí no Espírito Santo, aqui tá um cenário bem hostil ainda, a gente tá abrindo aos poucos e muita dificuldade na área política, enfim, tem umas coisas meio complicadas. Então, assim, eu tenho visto as pessoas já cansadas desse tempo, sabe? Já cansadas de estar em casa. Pra gente que mesmo estando em casa, não para de trabalhar, tá cheio de atividade, é de um jeito. Mas tem outras pessoas que já estão sendo tomadas pelo tédio, pelo ócio aí, estão com o coração bem amargurado, e a ideia que eu tenho para comunicar é que, de fato, a gente tem que descansar no Senhor num tempo como esse. O nosso Deus é de fato um Deus que nos convida a viver em novidade de vida. Ele nos convida assim como a gente falou que o Ministério de Adolescente vai sempre se renovando, né? Eu acho que essa ideia da gente buscar cada vez mais novidade, uma vida nova, faz com que nos momentos de tédio a gente encontre algo para manter a mente ativa, para, enfim, superar essas adversidades, né? Muita gente adoecendo, muito cenário se potencializando aí. Mas a minha oração é que aqueles que nos acompanhou até aqui possam ter se entretido, tenham carregado aí alguma informação importante e que mantenham a confiança sempre no Senhor, que já isso tudo acaba. Amém. Eu que agradeço, privilégio conversar com você e certamente a gente ainda vai se trombar muito por aí, nesse Brasil Batista. Vamos sim. E eu vou arquitetar para você não seguir o conselho aí da sua esposa e trazer você para falar aqui para os adolescentes. Você vir dar um passeio aqui no Ceará, numa lagoa. Vai ser... Não, é tranquilo, é tranquilo. É só você pregar como prega domingo à noite que vai dar certo. Tá. Aí você... Vou imaginar que é um congresso de terceira idade. Pronto, eu chamei o pastor Técio, né, para vir para cá, para pregar, e ele falou, rapaz, eu acho que eu já estou passando também dessa fase e tudo mais. Eu falei, pastor, prega igual você prega no domingo, que dá sucesso. E aí a galera se amarra. Igual domingo, se amarra demais, eles curtem. Desse jeito, cara.
Desse jeito. Eu entrei em crise também, que a molecada não queria bagunça, não queria barulho, e eu sou muito hiperativo, barulhento, bagunceiro, e os meninos tudo tocando violãozinho, palavra antiga, e lendo livrinho, e bababá. Falei, ai meu Deus do céu, que coisa. Mas é isso aí, cara, é a nova geração, é um desafio, outra pegada. e a gente tem que fazer o possível para não perdê-los, né, cara? É isso aí. Queridão, muito obrigado. Eu vou mandar para você depois. Tem um jovem aqui da igreja que ele também é rapper. O nome dele é MT. Legal. E o cara manda muito, muito mesmo. Ele gravou aí já uns CDs, umas paradas. Ele tem uma música, que é uma música que todas as palavras começam com a letra V. Todas as palavras. Legal. O refrão dela é: o verbo veio, venceu, vive e voltará. É uma música, é muito, mas vou mandar pra você. Eu vi que você curte essa pegada aí de rap. Legal. Você vai curtir a produção do cara. Tamo junto, valeu. Beleza, pastorzão. Tamo junto aí. Mais, Deus abençoe a todos. Paz, um abraço. Pessoal que nos acompanhou aí, muito obrigado. Deus abençoe a todos. O amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito estejam sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, tchau, tchau. Fique na paz.